juntamente com o pastor Rodrigo, falar sobre coisas que mais as pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. Vamos lá. Começando, eu quero pedir para o pastor Rodrigo nos explicar, né, de uma maneira bem simples aí, o que é o arrebatamento. Eu costumo dizer, pastor Davi, que o arrebatamento ele faz parte do maior espetáculo da história. Eu costumo até fazer um trocadilho, dizer que eles falam sobre as 7 maravilhas do mundo, né? Não falam sobre um Sim. lugar mais. Eu costumo dizer que só existe 3 maiores espetáculos de toda a história. Mas qual é, pastor Rodrigo? O primeiro foi a crucificação. O segundo foi a ressurreição de Cristo. E o terceiro está para acontecer, que é o arrebatamento da igreja do Senhor. Tanto é Amém. que quando Jesus ele ressuscitou e na tumba dele aquele pano que o cobria ficou dobrado. Um avental que cobria o corpo de Jesus, Sim. ele dobrou. Os senhores da época, quando ia à mesa se alimentar, pastor Davi, enquanto que eles não mexiam no guardanapo deles, os escravos não podiam entrar para poder mexer na mesa, limpar a mesa, não, enquanto eles não mexiam no pano. Então o Senhor deixou o pano dobrado, significando que ele voltaria outra vez para buscar a tua igreja. Amém? Perfeitamente. Então, o arrebatamento tem tudo a ver com a igreja, né? Exatamente. Quando a gente olha para as profecias bíblicas, você que está acompanhando aí essa live, é muito importante todos saberem disso, que existe algo específico de Deus para a igreja, diferente daquilo que vai acontecer com aqueles que rejeitaram a Cristo. Nós sabemos que não seria justo da parte de Deus aqueles que aceitaram a Cristo vivenciar as coisas que aqueles que rejeitaram a Cristo vão vivenciar. E quando a gente fala sobre o arrebatamento, nós estamos falando justamente sobre a igreja sendo tirada da terra. A igreja, quando a gente fala sobre igreja, né, não estamos falando que os templos físicos ali vão voar para o céu. Não, estamos falando de pessoas. Sim. Todas as pessoas de toda a terra que confessam a sua fé em Jesus, que anda com Deus, que está em Cristo, serão arrebatadas ao mesmo tempo. Nós vamos ver aqui, eu vou trazer alguns versículos aqui sobre isso, mas o arrebatamento tem a ver com esse povo chamado igreja. O arrebatamento é uma esperança, uma expectativa para nós, povo de Deus. E é fundamental todos entenderem isso, que existem profecias para aqueles que rejeitaram a Jesus e existem profecias para aqueles que aceitaram Jesus, creem em Jesus, que é o nosso caso. Eu quero até falar aqui que algumas pessoas tratam o arrebatamento como sendo um mito. É uma história da carochinha, uma mentira, algo que inventaram. E várias vezes pessoas chegam falando, né? Arrebatamento é algo que inventaram no ano tal, isso não é verdade, não vai ser assim, ninguém vai ser tirado da terra. O senhor gostaria de comentar sobre isso, pastor Rodrigo? Sobre essa a verdade sobre o arrebatamento? Sim. Inclusive eu já vi muitas pessoas falarem para mim, pastor Rodrigo, isso aí já desde quando eu nasci, hoje eu estou ficando velho já, e tá a mesma coisa, Cristo não vai voltar. É o mesmo pensamento que o povo na época de Noé tinha, né? Deus falou com Noé, e Noé pregou por 120 anos, e o povo não acreditava que haveria um dilúvio sobre a terra. Noé ficou 120 anos construindo a arca e pregando. Hoje, irmão, está acontecendo a mesma coisa. Estamos pregando. A arca está sendo construída. Deus dando corda. Ou seja, a Bíblia fala que as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Estamos hoje, irmãos, no melhor momento da graça. Por quê? Antigamente, o povo de Israel tinha Deus com eles e para eles. Eles não tinham Deus como hoje nós temos. Deus dentro de nós. Porque nós somos templo
e morada do Espírito Santo. Hoje está mais fácil. Aleluia. Você, meu irmão, que está me ouvindo aqui agora, você, minha irmã, você que está afastado, ter um encontro com Ele, né? No lugar do... Olha só, Ele deixou nós, agora temos um encontro direto com Ele, coisas que antigamente demorava um ano. O sacerdote entrar lá no templo, né? No tabernáculo, ele tinha que dar 7 passos até a Arca da Aliança, porque tinha o lugar do pátio, mas tinha um lugar Santo dos Santos. Ele entrava ali, tinha uma reverência total para poder ele falar com Deus uma vez por ano. E se ele tivesse pecado, morreria na hora. Então, olha só o tamanho da misericórdia, pastor Davi, que Deus estendeu para a humanidade. E o arrebatamento, irmão, não é um mito, né? Inclusive, eu quero, se eu permitir, ler aqui alguns versículos para basear sobre o arrebatamento. Na verdade, tem muitos irmãos que confundem, né, o arrebatamento, né? Essa volta de Jesus se dará em 2 fases. Temos 2 fases aí, e tem, assim, os irmãos confundem. Nós queremos hoje aqui, bem devagar, detalhar para os irmãos que essas 2 fases são muito importantes, mas nós, como igrejas, só iremos participar, na verdade, aí, da primeira fase. A segunda fase, nós viremos com Cristo para poder, então, defender Israel na batalha aí do Armagedon. Mas para nós lermos um pouco a Bíblia aí, pastor Davi, com a sua permissão, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18. Os irmãos que têm a Bíblia, acompanhem conosco, por gentileza. Aqui vai falar sobre a vinda de Jesus, como que se dará o arrebatamento, né? Aqui o próprio apóstolo Paulo, falando com os Tessalonicenses, ele diz, na primeira carta aí, aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, e para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Oh, glória a Deus. Eu creio, irmão. Eu creio que nós seremos a geração do arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Voltando aqui para os irmãos, segundo diz aqui a Bíblia, o arrebatamento será no abrir e piscar de olhos. Será em 7 milésimos de um segundo. Há quem diga que é mais rápido do que uma velocidade de um anjo. Será o arrebatamento. Piscou o olho, fomos arrebatados. Mas o que chama atenção aqui, que a Bíblia vai dizer que nós encontraremos com Jesus aonde? Nos ares, né? Nós temos aqui, nós temos no nosso céu atmosférico, né? Onde tem as nuvens, passam os aviões. E depois nós temos o céu cósmico, onde tem ali o sol, a lua, as estrelas, né? E depois nós temos o céu de Deus. E aí, eu estava lendo um livro que fala que o nosso Deus, ele é imanente, ou seja, ele existe na natureza, mas ele não é a natureza, ele é além da natureza. Ele existe no universo, mas ele não é o universo, ele é transcendente, ele é além do universo. Ele é tão grande, poderoso, que cabe hoje dentro do meu e do seu coração. Então, pastor Davi, aleluia, o arrebatamento não é um conto de fada, não é, como diz o ditado popular, história da carochinha. Ele é real e está, segundo os sinais que a gente estamos acompanhando, e a Bíblia nos deixa bem claro isso. Eu não posso colocar data, porque quem sabe o dia que vai acontecer o arrebatamento é somente Deus, né? Nem o Filho, o próprio Jesus, sabe o dia que ele voltará. Aí vem aquele versículo poderoso, lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Aleluia, que bênção. Meu Deus, revelação aí, gente, da palavra. Olha só, esses dias eu estava vendo, Pastor Rodrigo, todos que estão assistindo aí agora, uma frase que diz exatamente assim, sobre Enoque. Enoque, na Bíblia, foi uma pessoa que vivenciou um tipo de arrebatamento, né? Sim, Assim sim. como Elias, a gente sabe. E Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus e foi arrebatado. Foi tomado, né? Foi tomado. Exatamente. O Enoque, eu estava lendo alguns livros também, diz que ele tipifica a igreja, né? A igreja que vai ser Isso. arrebatada, que somos nós, né? Há quem diga que ele vai ser uma das testemunhas do Apocalipse, né? Mas esse é um outro assunto para outra live, né? Mas, na verdade, isso já vai gerar uma polêmica aqui agora, então vamos deixar quieto por enquanto as testemunhas. Mas Enoque realmente tipifica, eu concordo, né, nesse pensamento, que Enoque tipifica a igreja do Senhor, que não vai passar pela grande tribulação. Assim como Enoque foi poupado de passar pela tribulação, pela prova que ia acontecer à frente, assim também a igreja, eu creio, assim como também o pastor Davi e todos quantos estão aqui, a maioria, né, nós somos pré-tribulacionistas, porque nós tem também os mésios, né, tem também aqueles que são pós, nós respeitamos a opinião de todos. Jesus, né, vai nos encontrar nos ares, irmão. Então aqui, me dá uma alegria, pastor Davi, isso me motiva a continuar pregando, a dizer que Jesus está às portas, porque Deus ainda teve tanta misericórdia do povo antediluviano, porque Noé ainda construiu a arca, e depois, na última semana, Deus ainda teve tanta misericórdia que deu mais uma semana para o povo se arrepender. Você vê que só de os animais entrarem na arca sem o comando de Noé é um absurdo. É coisa que só para quem crê, somente aqueles que realmente têm azeite na vida, que tenha o Espírito Santo na vida, para testificar. Bem-aventurados somos nós que não vimos e cremos. Já pensou, pastor Davi? A gente assistiu uma cena dessa? Um casal de cada espécie entrando na arca sem o comando de Noé, no comando de Deus. Deus. Muito forte. E daí é um milagre, né, o pastor Rodrigo? E falando sobre essa questão aí de Noé, o senhor entrou num tema muito interessante, porque a Bíblia nos deixa bem claro que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Isso é fato, é bem claro. Nós temos muitas provas bíblicas, temos um contexto bíblico, né, ensinando sobre isso. E algo interessante é que Enoque, ele foi tomado para Deus antes do dilúvio, como um tipo aí, né, do que vai acontecer com a gente, antes da tribulação. E Noé, quando Noé ele estava dentro da arca, o interessante é que a arca representa Cristo. Sim. No Antigo Testamento existem vários tipos, né, de Cristo, vários símbolos de Cristo, e um desses símbolos é a arca. A arca representa Cristo. Quem está dentro da arca, dentro de Cristo, não vai sofrer nesse dilúvio, nessa tribulação. O interessante é que o dilúvio, ele ficou embaixo da arca. A arca estava em cima. Noé, ele foi subindo, ele foi elevado, mostrando que no arrebatamento a tribulação vai ficar embaixo, mas a igreja vai ficar em cima. Meu Deus, nós estamos aguardando esse grande dia. Nós estaremos por cima, nós não vamos ficar aqui nesse dilúvio, nessa tribulação. Né? Então isso é claro, é maravilhoso. Há quem diga, pastor Davi, também, uma simbologia que aquele casamento de Rebeca e Isaac tipifica também o encontro com a igreja nos ares com Cristo. Como assim, pastor? Por exemplo, Abraão deu a ordem para quem? Para Eliezer. Abraão tipifica Deus, Eliezer tipifica o Espírito Santo, e ele foi em busca de quem? Da igreja, da Rebeca. Foi buscar a Rebeca para quem? Para Isaac. Então, Abraão, repito, significa Deus, Eliezer, o Espírito Santo, Rebeca significa a igreja, e Isaac tipifica Jesus. E aí Eliezer vai buscar a Rebeca, né? E aí você pode ver que no trajeto há uma série de obstáculos, mas ele lembra
da oração que Abraão fez com ele, e a mulher que aparecesse lá para poder dar água para ele e para os camelos seria a mulher que Deus ia escolher, a esposa, né, que Deus ia escolher para Isaac. E de fato aconteceu, essa história todo mundo conhece, não vou aqui entrar em detalhes, em pormenores, mas Rebeca foi trazida por Eliezer, foi trazida pelo Espírito Santo. A igreja vai ser trazida pelo Espírito Santo. Eu costumo dizer, eu ponho como um elance matrimonial. Na igreja, o que acontece? Na igreja, sempre quando vai ter o casamento, a noiva vem até o meio da igreja ali com o pai, né? Ali. Aí o noivo vem até no meio da igreja, pega a noiva e leva até o altar. Assim também vai acontecer no arrebatamento da igreja do Senhor. Ou seja, Amém. Quando Eliezer traz Rebeca para Isaac, Isaac leva até a casa de Abraão, seu pai, e ali é consumado o elance matrimonial. Assim também é a igreja. Vou repetir de novo isso aqui que é muito lindo. O Espírito Santo, no momento do arrebatamento, vai levar a igreja até Jesus. Jesus, então, com grande alegria, vai levar a igreja até o Pai Celestial. E o que chama a atenção aqui, pastor Davi, é que o encontro vai ser aonde, irmãos? Vai ser nos ares, né? Eu não sei se vai ser no céu cósmico, se vai ser na atmosfera nossa aqui, mas o nosso corpo vai ser transformado em um corpo incorruptível. E assim como Jesus é, meu Deus, nós seremos. Nós temos aí nos evangelhos uma provinha, né, pastor Davi? Né, também de como é o corpo de Jesus. Ele ficou aqui 40 dias na terra. O corpo de Jesus, ele transcendia, passava paredes, né? Também ele se alimentava normalmente. Olha que bênção. Além de você se transportar rapidamente, ainda você consegue se alimentar. O corpo de Cristo, depois que ele foi glorificado, não estava mais sujeito, né, pastor Davi, às nossas leis aqui da terra, a lei da gravidade, a lei do espaço. Não, ele transcendeu todas as leis. E é isso que vai acontecer comigo e com você no arrebatamento da igreja do Senhor. E para ficar não só nas minhas palavras, olha o que diz o versículo 16. Melhor, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, eu estou dizendo, irmãos, da leitura que eu li anterior, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Eu creio que vai ser no céu atmosférico, hein? Ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Mas, pastor Rodrigo, e os mortos? A Bíblia diz, no versículo 16, acima, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Ou seja, pastor Davi, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando Cristo vier, os arcanjos trocando a trombeta, imagina, só os salvos ouvirão. Isso aqui é interessante os irmãos não confundir. Só os salvos ouvirão esta melodia. Só você vai ouvir o som da trombeta. Há quem diga, né, pastor Davi, isso aí também é uma polêmica, que o arrebatamento será secreto, né? No meu modo de ver, na sua vinda, quando ele vier buscar a igreja, na sua segunda vinda, na verdade, né? Na primeira etapa, porque assim, vou aqui já dividir para os irmãos. Tem duas etapas. Na primeira etapa, Cristo virá buscar a igreja. Na segunda etapa, ele virá com a igreja. Na primeira etapa, ele vai vir, irmãos, encontrar com a igreja nos ares. Na segunda etapa, que é da mesma segunda vinda dele, ele virá tocar os montes, ali vai tocar os pés no Monte das Oliveiras, né? Na sua primeira etapa, ele virá como ladrão. É por isso que tem aquele versículo, ele virá como ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora, um será deixado, outro será tomado. Por quê? Porque ele virá repentinamente, sem aviso. Já na segunda etapa, todo olho o verá. Maravilhoso. Interessante que o pastor Rodrigo falou agora que é para consolar uns aos outros com essas palavras, né? O arrebatamento para nós não é algo que nos dá medo.
Pelo contrário, é algo que nos dá esperança, nos dá alegria, né? Se o arrebatamento fosse depois, ou no fim da grande tribulação, nós teríamos muito medo, porque antes do arrebatamento passaríamos por todos esses acontecimentos terríveis, né, desse período. Mas Paulo, ele sempre deixou claro que vai ter um tempo, né, de dores aqui na terra, um tempo de tribulação, mas nós não estamos em trevas para sermos surpreendidos por esse dia. Isso está em 2 aos Tessalonicenses ali, Paulo falando, aqui no capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses, diz no versículo 10, que o anticristo ele vai vir com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para a salvação. Então, quem vai ficar aqui na tribulação nas mãos do anticristo? Aqueles que perecem, aqueles que rejeitaram a salvação. A igreja, que é um povo diferente, um povo que está em Cristo, um povo que anda com Deus, a igreja não estará aqui. Né? Então, é muito claro isso, e é um tema que nos dá esperança, como o pastor Rodrigo falou, porque nós seremos transformados. Jesus, ele ressuscitou fisicamente, né? Tomé chegou ali, sim, não acreditando, e Jesus falou, ó, espírito não tem carne nem osso, mas pode tocar aqui em mim, eu tenho carne e osso. Jesus ressuscitou fisicamente com esse corpo imortal, esse corpo incorruptível, um corpo que não tem limitações físicas, né? Verdade. Como o próprio pastor Rodrigo comentou aqui. Então isso só nos dá esperança. Falar sobre arrebatamento é alegria para nós. E tem algo que nós precisamos entender também, gente, é que a Bíblia fala sobre o arrebatamento, mas a Bíblia não diz o dia e nem a hora que o arrebatamento Sim. vai acontecer. Eu gostaria que o pastor Rodrigo comentasse um pouco sobre isso, porque eu já vi várias seitas, várias pessoas dando a data, o dia do arrebatamento, a hora do arrebatamento, e nada aconteceu, e essas pessoas foram envergonhadas. Então, gostaria de ver o que o pastor Rodrigo tem para falar sobre isso. Pastor Davi, você me perguntou a questão sobre esse mito, né, que o pessoal põe data e aí não cumpre. Já viu, eu não vou nem citar nomes para não ficar, a gente não pode envergonhar ninguém, mas já vários homens de várias denominações, inclusive em 2000, morreram muita gente, né, diz que Cristo ia voltar em 2000, enfim, e assim acontece até inclusive teve uma profecia de um pastor que deu data, também não aconteceu. Muitos cristãos ficaram frustrados, muitos cristãos se desviaram, né, e acabaram perdendo a sua fé, porque não vai voltar mais, não volta mais não. Irmãos, não, como nós lemos aqui, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por exemplo, pastor, mas como assim? Eu vou te provar uma coisa para você. Nós não temos data, mas para responder a pergunta do pastor Davi, nós temos que usar um pouco Israel. A Bíblia diz lá em Mateus que assim que a figueira florescesse, né, e desse os ramos ali, os frutos, né, pastor Davi, é que Cristo estaria voltando. A Bíblia fala bem claramente que assim que a figueira florescesse, Cristo voltaria para buscar a tua igreja. A gente não está prevendo nada, mas Israel, melhor dizendo, está com 73 anos da sua formação como país. Lá no Salmos 90, versículo 10, lá fala que uma geração, ela vai de 80 a 90, até 80 anos, melhor dizendo. Então, se a gente for pegar pela matemática, pastor Davi, eu não estou aqui colocando uma data, mas aí 7 anos, se fosse ver pela lógica. 7 anos. E aí o que acontece? A gente que estamos aqui na Terra, irmãos, nós não devemos mais esperar muita coisa, não. Mas como assim, pastor Rodrigo? Irmão, vamos lá, vamos por parte. Como é que está a nossa economia? Eu digo a mundial. A geopolítica, como é que está a questão da política? A questão aí, meus irmãos, da área da saúde. E hoje em dia não tem mais, as guerras hoje em dia não são mais bomba atômica, são bombas biológicas. Você vê essa doença mundial. Isso já teve, mas não nessa proporção que está tendo. Morreram muita gente sem o país levantar uma arma para matar alguém. Essa própria
doença mundial, entrou e fez esse transtorno todo. Então, pastor Davi, assim, a gente como cristão não podemos apontar o dia e nem a hora, mas também temos que estar aqui, ó, consolando uns aos outros acerca dessas palavras. Por exemplo, alguém chega e fala assim, ó, o arrebatamento vai ser em maio de 2027. Aí o que acontece? Muitas pessoas vão viver de forma relaxada, não vão ter vida com Deus, muitas delas. Aí quando chegar uma semana antes do arrebatamento, aí elas vão ter compromisso com Deus. Eu acredito que é também por isso que Deus não deixou a data, porque se nós soubéssemos, né, se nós soubéssemos a data, muitas pessoas iriam fazer isso. Eu vou então viver aqui longe de Deus o máximo que eu puder, aí uma semana antes do arrebatamento eu me arrependo e fica tudo certo. Mas não, nós temos que aguardar o arrebatamento hoje. Jesus pode voltar hoje para nós, né? O arrebatamento pode ser hoje. Exatamente. Tem que haver uma renúncia, né, pastor? Com certeza, é muito forte isso. É o que a gente falou aqui. Enoque andou com Deus e foi tomado. Muitos não estão andando com Deus e não serão arrebatados. Então a gente tem que andar com Deus, nós temos que estar preparados para subir hoje, se acontecer o arrebatamento hoje. Muito obrigado, pastor Rodrigo Dias. Obrigado pela presença. Sempre uma honra estar numa live contigo, né? Com o senhor aí, eu creio que nós faremos mais vezes, sim. Amém, e obrigado pela presença de todos. Obrigado, pastor Rodrigo. Vamos lá, então. Desejo uma excelente tarde e noite a todos. Muito obrigado pela sua presença. Sejam abençoados na prática da palavra. Até mais. Ô, glória, até mais. Com Deus.